Oi, gente, que privilégio poder gravar esse vídeo, poder compartilhar com vocês as minhas impressões, as minhas sensações, as coisas que eu aprendi estudando a minha designação esta semana. E eu vou te contar que eu sei que nós temos um profeta vivo, que nós temos um porta-voz do Senhor na terra, que transmite a vontade do Senhor para nós. Eu senti muita gratidão ao ler essa designação e foi impossível não lembrar de tantos profetas, não lembrar a ousadia, a coragem, todas as turbulências, tudo o que eles precisavam enfrentar. Eu lembrei de Daniel na cova dos leões, como deve ter sido difícil. Lembrei de Abinadi, toda a sua coragem, todo o interrogatório que ele sofreu. Lembrei do meu Salvador Jesus Cristo, do nosso Salvador, de Joseph, de Isaías, de tantos outros, e de profetas modernos, profetas atuais, que têm nos transmitido a vontade do Senhor. E como eu sou grata. Grata por ter um profeta que na próxima segunda-feira, dia 9 de setembro, estará cumprindo 100 anos. E que nos dê um desafio maravilhoso. Que possamos lembrar dos necessitados, que possamos pegar ali aquela ovelhinha, né? Aquela 99 mais um, que a gente possa ter esse olhar de ministração, que a gente possa abençoar a vida de outra pessoa, compartilhar o evangelho, ajudar a resgatar alguém. Esse foi o pedido do nosso profeta para o seu aniversário. E a gente vai ter a transmissão dele na próxima segunda-feira. Que o Senhor realmente nos abençoe a, a reconhecer, a saber que temos um profeta vivo. E eu fiquei pensando ao ler essa aula que existe um caminho muito claro. Ou eu sigo o profeta, ou eu não sigo o profeta. Ou eu acredito no profeta, ou eu não acredito no profeta. A liberdade de escolha sempre estará ali. A diferença é que a gente vê que as nações que acreditaram no profeta, que seguiram as suas palavras, são abençoadas, são preservadas. E o contrário também acontece. Aqueles que mergulham, que amadurecem em iniquidade, são destruídos. Gente, o único lugar seguro do mundo é seguindo o profeta. É seguindo o profeta literalmente. E ter a sua mensagem, ter aquilo que ele ensina no nosso coração. Porque o que ele ensina é a vontade de Deus para a nossa vida. E enquanto eu estava lendo, eu fiquei meditando sobre essa época. E quanta gratidão eu tive por Nefe, esse profeta, nesse tempo, nesse momento que ele está vivendo. E é assim, assustador. É assustador, mas não é diferente do que vivemos hoje. A gente vê que Nefe, ele tinha ido para as terras do norte e ele estava lá pregando. Ele estava pregando arrependimento, pregando a palavra de Deus, ele estava profetizando. Mas as pessoas que estavam ali escutando, elas tinham uma escolha. E sabe qual foi a escolha? A gente vê aqui já em Elamã 7, no versículo 2, pois ele havia estado com o povo que habitava a terra do norte, pregava-lhes a palavra de Deus e profetizara-lhes muitas coisas. E rejeitaram todas as suas palavras, de modo que Nefe não pôde permanecer no meio deles e voltou para sua terra de origem. Olha só, eles rejeitaram as palavras dos profetas. Eles rejeitaram a palavra de Nefe. Perderam de acreditar, de vivenciar suas bênçãos, suas profecias, de se arrependerem. Esse povo escolheu rejeitar. E por essa rejeição, o profeta voltou à sua terra de origem, à sua terra natal, que é Zaraíla. Mas aí ele se depara com um cenário que consegue ser pior. E ele descreve aqui, no versículo 4, quando ele volta para sua terra de origem, né, ele vendo o povo naquele estado tão terrível, iniquidades, e aqueles ladrões de Gandianton, ocupando as cadeiras dos juízes, tendo usurpado o poder e a autoridade da terra, desprezando os mandamentos de Deus e em nada sendo dignos perante ele, não fazendo justiça aos filhos dos homens, condenando os justos em virtude de sua retidão, deixando os culpados e iníquos impunes por causa de seu dinheiro,
e ainda mais mantendo-se em altos cargos de governo para dirigirem e fazer o que bem quisessem, a fim de enriquecerem e gozarem as glórias do mundo, e também para que mais facilmente poderem cometer adultério e roubar e matar e proceder de acordo com a sua vontade. E ele diz uma coisa muito interessante, que essa iniquidade, ela tomou conta dos nefitas em um espaço de poucos anos. E quando Nefe viu isso, ele encheu seu coração de mágoa dentro do peito e ele exclamou na agonia da sua alma. A gente vai ver daqui a pouco que ele exclama, mas, gente, vamos fazer uma pausa para a gente pensar. Esse povo, quando ele chega em Zaraínla, havia amadurecido em iniquidade. Eles faziam leis para justificar suas iniquidades. Os amigos no poder, os justos não tinham justiça. É muito triste isso. Mas quando a gente olha os nossos dias, talvez a gente veja a semelhança neles. E eu fiquei pensando que essas pessoas continuam a ter escolha. E é muito interessante, porque seguir o profeta é algo muito claro. Quem segue ao profeta, segue a Cristo. Segue o bem, segue os mandamentos. Mas por que será que os homens não estão preocupados em seguir o profeta? A gente observa claramente que eles estão mais preocupados em saciar os seus desejos carnais. Eles estão mais preocupados em poder, fama, lucro, em viver nessa terra, como se essa terra fosse o final de tudo. Ou seja, é a grande briga do homem carnal com o homem espiritual. O homem espiritual vai ouvir o profeta de Deus. Um homem que tem os olhos fitos nos seus convênios, no Evangelho de Cristo, ele vai seguir o profeta. Aquele que começa a enveredar pelo caminho do mundo, ele não vai seguir o profeta. Ele vai tentar seguir aos seus desejos, a sua própria vontade. E eu achei muito interessante, porque a gente tem discursos ótimos e maravilhosos de todos os profetas videntes e reveladores, as autoridades gerais que nós temos, das conferências que revelam a vontade do Senhor para os nossos dias. Nós vemos o presidente Nelson incansavelmente nos dar discursos, e que a gente não tenha esses discursos somente a cada 6 meses, mas que a gente possa rever, rever e rever. Um desses discursos, ele fala sobre vencer o mundo. E ele fala sobre as tentações do mundo e como os homens vão estar preocupados na sua ganância, no seu egoísmo, no orgulho, em satisfazer seus apetites, seus desejos, o homem natural. E como vencer o mundo está direcionado a olhar para Cristo. E de como a gente não vai encontrar a verdadeira felicidade no mundo. Porque a verdadeira felicidade, não se enganem, a verdadeira felicidade vem de cumprir convênios, vem de cumprir os mandamentos. É isso que nos diz um profeta vivo. O presidente Nelson falando para nós. Então, o que acontece com esse povo? Eles não estão olhando para um profeta. Eles não estão escutando, porque eles estão mais preocupados com eles, com a vontade deles, e não a vontade de Deus para a sua vida, em satisfazer as suas necessidades. E isso aconteceu, gente, em poucos anos. Ou seja, o que eu quero dizer para vocês? É que a iniquidade muitas vezes entra na nossa vida em pouco tempo. É fácil a gente se afastar do Evangelho. É fácil a gente começar a criticar o profeta. É fácil começar a criticar nossos líderes. Basta não focar em Cristo. É fácil a gente deixar que o Satanás coloque desejos no nosso coração, se a gente não tiver os olhos fitos em Cristo. A gente precisa se policiar, se autoanalisar e ter Cristo como centro da nossa vida, para não perdermos nas distrações do mundo e de repente a gente está enveredado nesse caminho de iniquidade. E aí Nefe lamenta, ele lamenta profundamente. Qual o clamor dele? É interessante porque diz que ele tem essa mágoa dentro do peito. E a gente vê um lado humano do profeta. Aquele profeta que sente, que chora, que exclama, que agoniza e que vê o seu povo perecer, que já sabe o final e que está tentando impedir essa destruição. E ele diz assim, no capítulo 7, no versículo 7. Ó, se eu tivesse vivido nos dias em que meu pai Nefe saiu da terra de Jerusalém,
para que eu me regozijasse com ele na terra da promissão. Então, seu povo era fácil de persuadir, firme na obediência aos mandamentos de Deus, lento em ser induzido à prática de iniquidades, e era rápido em dar ouvidos às palavras do Senhor. Se eu pudesse ter vivido naqueles dias, então minha alma se teria regozijado com a retidão de meus irmãos. Ele exclama isso lá do fundo da sua alma. Eu acho que nós já passamos por essa experiência de pensar, poxa vida, se eu tivesse vivido em outra época, se eu tivesse vivido nesse tempo, com essas roupas, se eu tivesse vivido talvez na época de Cristo, eu estaria ali ouvindo suas palavras, seria mais fácil. A gente tem uma tendência a achar que seria mais fácil viver em outra época. E a gente vê que para Nefe, quando saiu de Jerusalém, também não foi uma época fácil. Não foi fácil ter uma mãe Lemuel ali, no encalço, no sapato. Não foi fácil. Então, muitas vezes, a gente tem uma tendência de achar, e se eu tivesse vivido em tal época? No passado era mais fácil viver o Evangelho. E aí, de repente, a gente vê Nefe aqui, profeta, parece que ele lamenta, ele pensa isso, mas ao mesmo tempo é como se ele cai na real e ele diz, mas, esse mais, essa conjunção que muda tudo, que muda o sentido da frase, que muda o que ele disse antes, faz a gente pensar, mas eis que me toca viver nestes dias. Me toca viver nesses dias, me toca viver nesse tempo, nessa época. Ele estava numa época, alguns anos antes da vinda de Cristo. Ele era o profeta, um dos profetas que estava preparando essa vinda de Cristo, porque Cristo nasceria, viria ao mundo. Nós temos um profeta vivo hoje, o presidente Nelson, que diz que nos toca viver nessa época, na última dispensação de todas. Cabe a nós a coligação de Israel. Cabe a nós a preparação para a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo, para a sua segunda vinda na terra. Gente, que privilégio! Que privilégio era a época que Nefe vivia, com todos os seus desafios. Que privilégio! Quando ele preparava o mundo para o nascimento de Cristo. E que privilégio nosso! Viver na plenitude dos tempos e prepararmos o mundo para a segunda vinda do Salvador. Ele diz, eis que me toca viver nestes dias e sentir a alma cheia de amargura por causa dessa iniquidade de meus irmãos. Como deve ter sido difícil para ele sentir a alma cheia de amargura. Mas e nós? Nos sentimos assim às vezes? Às vezes a gente fica ali, prega o evangelho para o irmão, prega o evangelho talvez para o pai, talvez você esteja sozinho na igreja batalhando, prega o evangelho para o seu vizinho, seus amigos de trabalho. Muitos não aceitam. Você vê o mundo amadurecendo em iniquidade, as pessoas defendendo valores opostos. A gente vê o mundo virado, a gente vê os golpistas em toda parte. E a gente se sente amargurado. Mas nos toca viver nessa época. Nos toca nesse mundo sem uma luz. Nos toca neste mundo nos erguer como uma voz da verdade. Nos toca defender Cristo, o nosso Salvador. Nos toca defender nosso profeta, apoiá-lo, não só levantando a mão, mas fazendo o que ele nos pede e recebendo as bênçãos na nossa vida em um mundo turbulento, em um mundo que amadurece para o fim. E isso aconteceu, esse clamor de Nefe, numa torre que tinha no jardim da sua casa. Ele está lá clamando nessa torre. E essa torre diz que ela dava para um mercado, que passava muita gente, e também na lateral para uma estrada principal, que conduzia muitas pessoas. E as pessoas passaram por ali e viram a angústia dele e viram o clamor. Isso chamou a atenção das pessoas. E logo foram avisar a outros, e a outros, e a outros, e a outros. E logo tinha uma multidão ao redor.
Mas sabe que uma coisa me chamou muita atenção. Tinha uma multidão. Gente, uma multidão. Chega uma pessoa falando 2, 3, 4, 5. Você já escuta, tem um ruído estranho, um barulho. Mas tinha uma multidão. E Nefe estava tão concentrado em sua oração, em sua comunicação com o nosso Pai Celestial, que ele não percebe a multidão. Isso me fez pensar o seguinte: como é que está a nossa comunicação com o nosso Pai Celestial? Será que é aquela comunicação ali, tipo o miojo, 1, 2, 3, rapidamente, em que a gente não derrama a alma, que a gente não derrama o coração, que a gente não fala sinceramente nossos sentimentos, que a gente não escapa do mundo, que qualquer ruído nos atrapalha? Ou aquele momento que a gente se concentra tanto, que pode chegar um monte à nossa volta, mas a gente está ali, naquela comunicação íntima e não percebe. Como era essa comunicação de Nefe? Qual a comunicação que a gente pode ter que a gente pode ter e aprender do profeta de Deus? Olha só. E então, quando se levantou, viu Nefe, as multidões que haviam se reunido. Foi quando ele se levantou, estava ali ajoelhado, que ele viu a multidão. E nesse momento que ele vê a multidão, ele abre a boca e ele diz: por que vos haveis reunido? Para que eu vos fale das vossas iniquidades? Sim, porque eu subi a minha torre, ou seja, a torre que está na minha casa, no meu jardim, para elevar a alma a Deus, devido à profunda tristeza de meu coração, causada por vossas iniquidades, e por causa dos meus clamores e lamentos vos haveis reunidos e estáis admirados? E ele diz: vocês deviam estar admirados, porque permitiu que o diabo tivesse poder sobre vosso coração. Esse devia ser seu espanto. E esse é o motivo que você devia estar admirado. E essa palavra permitir, gente, me fez pensar muito, porque nós permitimos. Esse povo permitiu. Nós abrimos a porta para que o Satanás entre na nossa vida. Ninguém entra em porta fechada. Esse povo permitiu. Mas isso não causou espanto, porque a iniquidade era natural para eles. E ele diz: sim, como pudeste ser seduzidos. A gente abre a porta quando a gente gosta, quando a gente é seduzido, quando a gente é envolvido por aquele que procura mergulhar-vos a alma em miséria sem fim, em angústia interminável. Gente, o Satanás ele faz transformar o feio no bonito. Ninguém abre a porta para o monstro, a não ser que esse monstro esteja disfarçado em prazeres, em falsas alegrias. Muito cuidado, ele diz: arrependei-vos, porque desejais morrer. E ele fala dessa morte espiritual. Voltai-vos para o vosso Deus, porque ele vos abandonou. E por que Deus abandona, gente? Na verdade, nós abandonamos ele primeiro. Nós abandonamos ele primeiro. Ele fala: vocês provocaram o bom pastor. E como pudeste esquecer do vosso Deus no próprio dia em que ele vos libertou? Gente, a importância de a gente lembrar das nossas bênçãos, das nossas evidências, das coisas que aconteceram na nossa vida. E a gente diz: foi a mão de Deus. Como a gente pode esquecer de Deus depois de tantas bênçãos? Como a gente pode esquecer dele depois que ele nos libertou? A gente esquece de Deus quando a gente endurece o coração, quando a gente abre a porta para que o inimigo entre na nossa vida. É lindo isso, porque ele diz aqui, mas eis que para obterdes lucros, para seres louvados pelos homens, para adquirir ouro e prata, haveis colocado o coração nas riquezas e coisas vãs deste mundo, e por elas assassinais, saqueais, roubais, levantais falso testemunho contra o próximo, e vos entregais a toda espécie de iniquidade.
Ou seja, as razões que as pessoas decidiam não seguir a Cristo no passado são as mesmas razões de hoje. Esse grupo que escolhe amadurecer em iniquidade é o mesmo grupo de hoje. Muda-se a época, muda-se o profeta, muda-se os tempos. É a mesma situação. Quando os homens vão para outros deuses, quando eles colocam o seu coração no mundo e não vencem o mundo, e não pensam celestial. É maravilhoso porque ele fala sobre os lamanitas que pecaram menos. Os lamanitas pecaram menos, porque eles não conheciam tudo isso. Mas os nefitas conheciam, e por conhecerem seriam cobrados muito mais. E muitos juízes corruptos se reuniram ali e começaram a fazer aquele interrogatório porque queriam pegar Nefe em qualquer falha, em qualquer deslize para prendê-lo, para matá-lo. Como aconteceu com Salvador, como aconteceu com Abinadi, como aconteceu com tantos outros profetas. Porque o Satanás age com as suas táticas da mesma maneira. Da mesma maneira. E ele induz os homens às mesmas artimanhas, às mesmos artifícios. E ele começa a lembrar da palavra dos profetas, ele lembra de Moisés, e como era simples olhar para a serpente e viver, mas as pessoas não escolheram. De como Abraão viu nossos dias. Ele começa a lembrar de profetas, ele lembra de Isaías, ele lembra de Ezequiel, ele lembra de Leí, ele lembra das bênçãos, ele lembra a importância de lembrar. Ele prega o arrependimento. E aí, quando ele vê que nada do que ele está pregando a doutrina de Cristo, nada disso está sendo suficiente, porque ele está pregando. Uma das funções, um profeta, ele faz o quê? Ele prega a doutrina. E a gente sabe que um vidente, ele profetiza. Ele fala de coisas ocultas. Ele fala de coisas que não foram reveladas. E aí ele decide dar uma revelação. Ele diz uma coisa oculta. Como vidente e revelador, ele fala: nesse momento, o seu juiz supremo está jazendo em sangue na sua cadeira. Ninguém sabia da morte do juiz. E mais, ele foi assassinado pelo irmão dele. E nesse momento, o que é que acontece? 5 homens são enviados para saber se aquilo realmente é verdade. E quando esses homens, eles vão lá, e eles chegam lá, eles encontram o juiz supremo morto. E tão grande é o espanto, porque eles aí acreditam no profeta e diz: estamos perdidos por nossas iniquidades. Se tudo que o profeta disse é verdade, eles temem por eles. Eles acabam nesse assombro caindo por terra e ficam lá. Quando as pessoas descobrem que o juiz supremo está morto e chegam lá, vê os 5 homens lá caídos. E aí, esses homens são acusados de haverem matado o juiz supremo. E aí os juízes corruptos mandam uma proclamação ao povo dizendo que o juiz supremo foi assassinado e que os 5 homens que assassinaram já foram encontrados e que foram colocados na prisão. Então, o que é que acontece? Só que tinha alguns juízes que estavam lá na pregação de Nefe. E aí eles dizem: peraí, mas cadê os 5 homens que foram enviados? E aí acabam encontrando esses 5 homens na prisão e descobrem que foi um mal entendido, porque esses homens dizem que estavam lá escutando o profeta e foram apenas verificar. E aí os juízes dizem: então, só pode ter sido o profeta, o que se diz profeta, Nefe, que matou o juiz supremo para que as pessoas acreditassem em suas profecias. Vamos prendê-lo. Gente, onde chega a maldade do mundo? E quantos profetas tiveram que enfrentar? E alguns tiveram que, com seu próprio sangue, dar sua própria vida. E aí, quando eles vão interrogar Nefe e vão acusá-lo, e querem prendê-lo, matá-lo, ele vai lá e diz um outro sinal. Ele diz: olha, quem matou foi o irmão dele. Vocês vão lá e vocês vão dizer para ele: olha, Nefe matou o juiz supremo. E ele vai dizer não. E ele vai dizer: foi você que matou? Não. E ele vai empalidecer. E você vai dizer: e por que você está pálido? Você está pálido porque você matou.
Por que esse sangue está aí na sua roupa? E a roupa dele vai estar suja de sangue. E ele vai confessar seu pecado. E dessa maneira, encontram um verdadeiro assassino e deixam Nefe em liberdade. Mas, gente, esse sinal não foi suficiente para que todo o povo acreditasse em um profeta. Porque eles continuaram nas mesmas iniquidades. Alguns sim acreditaram, como aqueles 5 homens. E outros acreditaram no testemunho deles. A gente vê aqui em Elamã 9:39. E houve alguns nefitas que acreditaram nas palavras de Nefe. E também houve alguns que acreditaram por causa do testemunho dos 5. Olha a importância do testemunho. Porque eles se haviam convertido enquanto estavam na prisão. E então, alguns dentre o povo disseram que Nefe era profeta. Gente, alguns vão acreditar e vão precisar ver um sinal. Outros vão acreditar pela fé e vão ser muito mais bem-aventurados. Outros não vão acreditar pela fé, não vão acreditar vendo um sinal. Não vão acreditar e não vão mudar sua vida. Porque fizeram uma escolha, porque não querem. Porque escolheram seguir a Satanás. Porque escolheram colocar o seu coração neste mundo. E aí a gente vê que houve uma divisão aí do povo. E esse povo dividido. Nefe volta para sua casa refletindo sobre as coisas que Deus lhe revelara. Olha só, ele volta para casa refletindo, meditando. E a gente vê a importância da gente meditar. Meditar sobre as coisas que acontecem na nossa vida. Meditar sobre as nossas revelações. E até para que o Senhor nos dê mais revelações. A meditação faz parte desse processo. Porque enquanto Nefe medita, e ele diz assim, Nefe volta para casa, isso a gente está em Elamã 10:3, enquanto assim meditava, estando extremamente desanimado, em virtude das iniquidades do povo nefita, suas obras de trevas, mas ele ouviu uma voz que disse, bem-aventurado és tu, Nefe, pelas coisas que tem feito, porque observei que foste infatigável, empregaste povo as palavras que eu te dei, não temeste, nem te preocupaste com tua própria vida, mas procuraste conhecer a minha vontade, cumprir meus mandamentos. E agora, por teres feito isso com tanta perseverança, eis que te abençoarei para sempre, e te farei poderoso em palavras e ações, em fé e obras, sim, para que todas as coisas se realizem segundo tua vontade. Pois nada pedirás que será contrário à minha vontade, e eis que tu és Nefe, e eu sou Deus. E o Senhor diz para ele, volta e prega, continua a declarar essas coisas a esse povo. E aí, Nefe não volta para casa, ele continua pregando. Que revelação linda, e que bálsamo deve ter sido para Nefe ouvir as palavras do próprio Salvador para ele, de que ele tinha trabalhado infatigavelmente, e não temeu, nem mesmo com a própria vida. E que por isso o Senhor abençoou. Que abriu os céus para ele. E a gente vê que é lindo, porque ele tem esse poder selador de abrir e fechar os céus. E de como ele continua pregando mais uma vez, e as pessoas começam a se dividir, um matando seus outros em guerra. Chega um momento que Nefe diz ao Senhor, guerra não está funcionando. Senhor, manda fome. Faz com que esse povo se lembre do Senhor através da fome. E o Senhor concede o desejo de Nefe. Ele cumpre a palavra dele. E ele manda fome. E quando ele manda fome, muitos se arrependem. Muitos se arrependem. Gente, é aquilo. Meu marido era chileno, vocês sabem. No Chile tem muito terremoto. Meu marido sempre dizia uma coisa. Quando havia um terremoto, no domingo, a capela lotava de gente. Porque aí as pessoas perdem entes queridos, perdem suas coisas, as pessoas lembram-se da sua insignificância e voltam-se para Deus. A gente viveu uma pandemia. Eu lembro do profeta indo lá, em rede nacional, na pandemia, dizer, sejam gratos, gratidão a Deus. Era disso que precisávamos, mais gratidão. Em um mundo que crescia com muito orgulho, tivemos uma pandemia, quem sabe, né? Para nos lembrar da nossa inutilidade, da nossa debilidade, para voltar o coração a Deus.
Passou uma pandemia e agora tá todo mundo aí. Ninguém lembra mais. Mas enfim, veio a fome e novamente as pessoas começam a se arrepender. A gente vê esse ciclo, né? Eles haviam exterminado os ladrões de Gadianton, mas de repente esses ladrões voltam no espaço de poucos anos. Eles voltam porque a fome acabou, porque esse povo começou a prosperar, começa a esquecer e os ladrões novamente se instalam na terra. E está lá um profeta ensinando a doutrina. E eu achei lindo porque ele fala sobre Leí, diz que Leí não fez menos do que Nefe, né? Leí, seu irmão, os 2 filhos de Elamã. Ele fala que assim vemos quão inconstantes são o coração dos filhos dos homens. Podemos ver como o Senhor, na grandeza de sua infinita bondade, abençoa e faz prosperar os que colocam nele a sua confiança. Ele diz ainda, quão grande é a nulidade dos filhos dos homens. Eles são menos que o pó da terra. Mas por que os homens se sentem mais? Gente, quanta gratidão por essa aula. Que possamos ouvir o profeta. Isso foi o que eu mais aprendi. Escutar o profeta, o que o profeta tem nos falado. Pregue o evangelho nas suas redes sociais. Ajude a coligar Israel. Ajude a resgatar alguém. Vá ao templo e verão bênçãos inimagináveis na sua vida. Que o profeta tem nos dito. Permaneçam sensíveis ao Espírito Santo. Que o Senhor nos abençoe. Como diz o hino da primária, segue o profeta sem vacilar. Segue o profeta e não vais errar. Seguir o profeta. Se examinemos a nossa vida, se o que estamos seguindo não é o profeta, está na hora de nos arrependermos. Voltarmos o caminho do trilho e seguir o porta-voz de Deus na terra. O profeta vidente e revelador. Eu sei que o profeta Nelson é um profeta de Deus. Até a próxima.